é para contar um pouquinho sobre a história dos sinos e a importância dos sinos na paisagem portuguesa. Quando a gente pensa em Portugal como um todo, nós lembramos muito da religião católica, né? Não sou católica, mas a gente aprende a respeitar todas as religiões, obviamente. E o Portugal é muito católico. Então, quando a gente pensa em Portugal, a gente associa logo às igrejas, né? Portugal tem muitas igrejas. E quando a gente vê uma casa grande, alta, com torre e um sino, a gente já pensa na igreja católica, né? Então, assim, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa sobre outro tema, quiser usar a caixinha, essa interrogação aqui embaixo, no final eu respondo. Lembra que é aquela live rapidinha, pra gente contar uma historinha e fechar, que eu não abuso a noite de ninguém, ainda mais a noite do Dia dos Namorados, né, gente? É um domingo à noite, é só o bate-papo da noite. Portugal é um país muito bonito, tenho certeza que você vai gostar, Rafael. Bem, então, boa noite para quem estiver por aqui, quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos sinos, né? Os sinos, eles foram implementados na Igreja Católica no século IV, ou seja, em 300 e tal, começaram a se colocar os sinos em todas as igrejas por toda a Europa, né? Eu ia falar por todo o mundo, mas século IV, por todo o mundo, acho que ainda não, né? Então, por toda a Europa começou-se a ter os sinos na igreja, que são grandes campânulas, né, feitas de bronze normalmente, decoradas ou não, de vários tamanhos. E o seu badalá já se ouve a grandes distâncias, né? Então, em Viana do Castelo, como todas as outras cidades pequenas, aldeias, vilas e freguesias de Portugal, o sino era utilizado, como é até hoje, para marcar a hora. Então, quem vier em Viana ou outras cidades pequenas aqui de Portugal, freguesias, aldeias, vai observar que os sinos tocam sempre a cada hora. É sempre certinho. Só que existe uma lei que determina que esse sino só toque até as 22 horas. Então, 22 horas é o último horário que a gente vai ouvir o badalá dos sinos, tá? Os sinos tocam todos os dias, domingo, sábado, feriado. Só existe, em relação aos sinos, Evelyn, só existe uma época do ano que não se toca sino, que é na quinta-feira da Semana Santa até o domingo de Páscoa. Nessa época não se toca sino em nenhum lugar em respeito ao momento do sacrifício de Jesus, né? Então, de quinta a domingo a gente não ouve, da Semana Santa a gente não ouve o toque dos sinos, tá? No início a gente ouve e fica o sino o dia todo na cabeça. Toda hora a gente ouve o sino da igreja, mas depois, com o tempo, a gente se acostuma e passa a ser uma coisa tão natural que a gente nem presta mais atenção tanto ao sino da igreja. Até o século XVI, XVII, que os relógios de pulso ainda não existiam, era o sino que marcava o tempo nas cidades, né? E aqui em Viana do Castelo, o sino era das igrejas, principalmente a do Carmo e o sino municipal e o relógio municipal, que as pessoas utilizavam para se basear em relação ao horário, né, nas cidades. Existem diversos tipos de toques de sinos. Tem o sino do horário, tem o tipo de sino que é para anunciar a missa, tem o sino dos casamentos e batizados e tem os sinos do funeral. Cada badalá desse tem um toque específico. Boa noite, amiga. Tem um toque específico, tá? Inclusive, quem está habituado a ouvir o toque dos sinos e quem é o mestre, o sinaleiro, existe até toque para diferenciar de que quem morreu, se foi homem ou se foi mulher, tá? Então, eu não consigo diferenciar, mas as pessoas mais antigas, quando ouvem o badalá, conseguem saber se é um badalá de morte de homem ou de morte de mulher. Então, o que é que eu costumo dizer? Quando o sino toca no horário cheio, 7, 8, 9, 10, 11, a gente já sabe que é sino do horário.
E existe o sino repicado, que é aquele tan, 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 que é um sino festivo, tá? Então a gente já sabe que é para anunciar um casamento ou um batizado. E aquele sino mais triste, bam, bam, que tem até o nome, é o dobrar o sino. A dobragem é mais quando é o funeral ou morte, tá? Como é que funcionava isso até o século XVIII, XIX? 18, 19, é só dos sinos. Quando a gente ia casar, ia ter o batizado, a família pagava para o sinaleiro e tocar o sino. Quanto mais dinheiro a família tivesse, mais tempo o sino tocava. Dizem que, por exemplo, o casamento de uma pessoa muito importante chegava a se tocar o sino meia hora. Você imagine a população meia hora ouvindo o toque do sino. Então, em 1890, tiveram que fazer uma lei aqui em Viana para controlar o toque dos sinos. E aí passou a ser uma questão legal. Só podia tocar os sinos, no máximo, por 8 minutos, independente do dinheiro do interessado da coisa. Então, além de ter o horário limite, que era de 10 horas da noite, passou a ter o tempo limite. O tempo limite para tocar os sinos eram 8 minutos e, no caso de morte, era 5 minutos. Então, os sinos festivos que anunciavam as festas, os casamentos, os batizados, podia até prolongar mais um pouquinho, tá? Então, assim, as pessoas associam o toque do sino para a igreja como se fosse um chamado para comunhão dos espíritos, tá? Eles têm um respeito muito grande pelo sino. Inclusive, uma coisa que eu descobri é que os sinos aqui, eles são batizados. Então, quando vai se instalar um sino numa igreja, ele tem batismo dele. Eu estou falando batismo pra gente, porque tem um banho de água benta e se coloca nome. O som tá baixo. Vê se mais alguém tem som baixo aí, gente. Me ajuda. Além de batizar com água benta, eles ainda recebiam um nome. Então, assim, cada sino da igreja tem o nome de um santo, né? O Santo Expedito, em homenagem ao meu pai, o sino de tal igreja, tá? E o sinaleiro, infelizmente, é uma profissão que vem sumindo, né? Porque em todo o mundo os sinos vêm ficando mecanizados, né? Então, que é regido por computador, sei lá como, e aí o toque é mais certinho, no horário. Agora, em aldeias pequenas aqui de Portugal ainda, o sino não é mecanizado e uma pessoa tem que subir, tá? Existem algumas aldeias aqui, por exemplo, na Serra da Arga, em que o sino, até a população tem acesso, tem uma escada externa da igreja, a pessoa consegue chegar lá no topo e a pessoa mesmo bate o sino, tá? E, inclusive, existe um certo respeito para não se bater o sino no lugar errado, no horário errado. E tem aquela pessoa responsável por ir lá bater o sino para anunciar casamento, batizado, essas coisas, né? Infelizmente, nessa época de Covid, o que a gente tem mais ouvido aqui é o badalá triste anunciando a morte de um paroquiano, tá? Então, as freguesias, a gente tem ouvido, eu brinco muito às vezes, assim, e brincar no sentido de comentar, quando eu começo a ouvir o sino da Meadela, que eu aqui consigo ouvir o sino da igreja da Meadela e consigo ouvir o sino da igreja de de Perre e de Santa Marta. Eu acho que eu consigo ouvir os três aqui. A gente tem ouvido tocar muito, tá? Infelizmente, em horários, quando eu olho o relógio e não é horário cheio e é aquele sino mais lento, a gente já comenta. E se fala aqui assim, por quem o sino dobra? É aquele pensamento que a gente faz, os idosos aqui fazem isso, tem essa frase, por quem o sino dobra? É por quem será que ele está tocando? Por quem será que aquele sino está tocando? E aí existem as crenças populares de para que serviria o sino, né? Então dizem que quando ele toca na morte é para afugentar o diabo não se aproximar daquela alma e não levar a coitada para o inferno, né? E no batizado existem algumas aldeias a lenda de que o sino ele trata doenças da cabeça e da audição. E aí o padrinho que vai lá bater o sino para proteger o afilhado de ficar surdo,
tá? Então, eu ainda achei essas histórias antigas associadas ao tocar do sino. O que é importante é que, para a igreja, o sino exprime o sentimento do povo. Em algumas outras regiões ainda pequenas, em Viana não acontece isso, mas aldeias menores, freguesias menores, eles usam o sino para anunciar perigo também. Então, em caso de incêndio e de coisas que possa pôr a população em risco, existe um tipo de toque específico que o sinaleiro dá para as pessoas entrarem em alerta, correrem, ver o que está acontecendo. Então, existe uma história engraçada de um sinaleiro antigo de Fundão. Fundão é um concelho, eu acho que é de Castelo Branco, que fica próximo da Covilhã, na Serra da Estrela. E tem uma aldeia lá que conta que o homenzinho foi tocar o sino por causa de um batizado. E dizem que ele tocou de forma tão estranha que o povo achou que era fogo e todo mundo saiu correndo desesperado pela cidade e foi uma confusão danada. E todo mundo toque e arrebate. Maria Fernanda me ajuda em tudo aqui, ó, minha amiga portuguesa. E aí todo mundo da vila saiu correndo achando que estava tendo incêndio, né? Então, assim, resumidamente, o que eu queria falar para vocês era a questão dessa história dos sinos. Eu vou deixar gravado o videozinho no IGTV para quem tiver curiosidade, porque quem vier morar aqui em Portugal, ou quem vier conhecer Portugal, que for em aldeias pequenas, vai poder observar de como os sinos aqui ainda são importantes e como são tocados. Em Lisboa, Porto, eu acredito que as pessoas não ouçam tanto mais. Cidade grande, mas em cidades pequenas, o sino faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano e a gente acaba se habituando. E aí a gente sabe o horário de missa, quem morreu, como não morreu. E uma outra coisa que eu acho interessante aqui, associada a isso ao velório, à morte, que aqui em Portugal, nas cidades pequenas, é muito comum quando as pessoas morrem, a família, a funerária, a casa funerária, fazer uma folha A4 com a foto da pessoa que morreu, o nome dos filhos, o horário do enterro, essas coisas. Antes do Covid, isso, né? E espalhava pelas lojas do centro comercial da cidade toda. Várias lojas aceitam. E aí você chega nessas lojas comerciais e na porta de vidro você consegue ver quase a mortuária. Todo mundo que morreu na semana você vê ali naquela porta. Aí quando tem missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, 2 anos, eu já vi gente anunciando pela cidade a morte de 30 anos que morreu fulano, e está lá aquele papel nas portas de todas as lojas para convidar a população para aquela missa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem eu faço outro. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Olha, a Cíntia está dizendo que na casa da sogra dela também bota o cartaz e não é nem loja. Ou seja, aqui em Viana eu nunca vi esse cartaz anunciando que morreu alguém em casa, eu só vejo em loja. E tem um site que aqui minha sogra, quando fala assim, fulano morreu, ela vai direto pro Portal da Saudade, Jardim da Saudade, acho que é esse o nome do site. Aí no Jardim da Saudade, ela vai olhando lá as fotinhas de todo mundo que morreu. Ela sabe que fulano é de Nogueira é uma freguesia daqui. Aí ela, fulano, deixa eu ver quem morreu em Nogueira. Ela vai lá, ai meu Deus, morreu fulano, era tio de Cicrano, pai de Beltrano. É o anúncio das mortes aqui da região, tem um site. Jardim da Saudade. Então, quando vocês quiserem ver, normalmente tem a foto, aí você vê uma foto da pessoa assim, tipo da minha idade, aí você vê a data de nascimento, 1902. É mais ou menos assim, viu? Se vocês abrirem lá, vocês vão ver. O pessoal bota as fotos da pessoa quando casou. A pessoa morreu com 100 anos de idade e a foto tá lá de quando casou. Você, tipo, ninguém reconhece, né? Aí, Fernanda, tá vendo? Fernanda, minha amiga. Isa, para o funeral, o toque é 2 vezes mulher e 3 vezes homem. Eu não sabia diferenciar ainda, Fernanda. Eu vou começar a prestar atenção para testar descobrir quem é mulher e quem é homem que morreu. Aqui no Rio também toca em horário cheio, mas é no Rio de Janeiro, capital? Porque lá em Feira de Santana, em Salvador, eu não sei se é porque não tinha igreja muito próxima da minha casa, eu não via mais o sino tocar. Tito, coloca no Facebook também, mas pode ir na porta da loja da sua mãe e do seu pai, que tem um monte de cartaz. E feira tá tocando, amiga? O sino em horário cheio, olha, nunca tinha prestado atenção no sino lá da matriz, eu não conseguia ouvir da casa de meus pais.
A Evelyn está aí ainda. A Evelyn me perguntou há quanto tempo eu tô. Eu moro aqui dessa vez, desde 2019. Dessa vez porque eu venho aqui há 20 anos e já morei antes também. Não sei se a Evelyn está aí ainda. Se alguém tiver mais alguma curiosidade, se Fernanda quiser contar alguma coisa para ajudar a complementar a informação sobre os sinos. E se alguém tiver algum pedido de tema para a semana que vem, estou aceitando sugestões. A maioria das vezes é a pessoa que escolhe a foto antes de falecer, não acredito. É verdade, amiga? Então eu vou escolher uma foto assim minha também. Ó, Tito, já vou deixar aí salvo qual é a foto que eu quero. Ver uma foto bem bonita. Se eu morrer com 100 anos, tu tem que botar essa mesma foto, viu? Rapaz, não sabia não. É por isso que o povo só bota foto de 20 anos de idade. Ninguém quer aparecer velha cair. Ah, não sabia. Pensava que era a família que escolhia uma foto. Mas é muito fúnebre. Deixa eu escolher aqui a foto que eu quero que botem quando eu morrer. Que negócio mais fúnebre, né? Pensa aí. Eu conheço gente que escolheu a roupa que quer usar no enterro. Agora eu já descobri que tem gente que escolhe. A tua mãe já escolheu, eu não tô acreditando, Fernanda, num negócio desse. É sério, é normal deixar escolhido, é? Eu já vou deixar escolhido também, porque se eu morrer com 100 anos já está escolhida, garantida. Eu não tô acreditando que as pessoas escolhem a foto. Não sabia, essa eu não sabia. Escolhi a foto. Tem um nome esse negócio. Gente, onde é a loja dos pais do Tito? Olha, fica na Martim Velho, número 40, quase em frente ao antigo mercado. Pertinho da Praça da Capela das Almas, Bruna. Só que com o Covid a loja está fechada, não está botando os cartazes, mas quando tiver tudo normal, pode passar lá que você vai ver, minha filha, que é um mural de falecidos de Viana do Castelo. Você passa na porta. E é engraçado, quem tiver aí que for de cidade pequena de Portugal, o pessoal vai andando nas ruas e aquilo ali chama atenção. Todo mundo para ler. Tipo assim, deixa eu ver se tem algum conhecido aqui. Aí lê todos e vai passeando. Até atrai cliente. Você ter o mural funerário na porta. Coisa estranha, né? Ó, quero salto alto e maquiagem. Maquiagem também quero. Quero morrer, deixar lá. Mas se bem que eu quero ser cremada, gente. Não. Pode ser sem nada mesmo. Olha, inclusive deixa eu registrado aqui que eu dou o meu cabelo, minha pele, meus olhos. Eu não quero que faça questão de nada. E depois pode cremar o que sobrar. Minha sogra tinha roupa guardada e dizia sempre que era essa roupa. E respeitaram tua sogra, Fernanda? Porque tua sogra eu sei que acho que já morreu. Respeitaram? Ah, obrigada, amiga Cíntia. Tema Feira Livre em Viana. Tem. Feira. Eu vou, pronto. Vai ser o tema da próxima semana em sua homenagem, amiga. A história das feiras de Viana. E aí vai ser o melhor, porque a gente vai acabar chegando na maior festa de Viana do Castelo, que é a festa de Nossa Senhora da Agonia, que acontece lá no Campo da Agonia, onde tem a maior feira do município da cidade. A Feira Livre aqui de Viana é bem legal. Pois é, respeitaram, quer dizer que ela morreu e deixaram aquela roupa boa. Pelo menos respeitaram ela. Pronto, amiga, vou ter que pesquisar, vou passar essa semana pesquisando as feiras, quando é que começou a ter feira. Porque a feira aqui eu não vou falar hoje não, senão perde a graça, né? Mas a feira aqui é legal, eu adoro ir pra feira de Viana. Muitas cidades aqui na região ainda tem feiras grandes. Só que com o confinamento cortaram as feiras, né? Deixaram só a feira de fruta e verdura. Agora as funerárias já maquiam. Mas eu vou ser cremada, vai gastar maquiagem para queimar, para quê? Né? Meu avô, quando morreu, meu avô não fecharam a boca do meu avô ficou com a boca aberta. Aí depois não queriam amarrar a boca do meu avô para eu ficar com a boca fechada. Eu achei uma falta de respeito, não deixei não. Meu avô ficou com a boca aberta, ficou com a boca aberta. Paciência, acontece. Mas é assim. Alguém tem mais alguma dúvida alguma curiosidade sobre os sinos, sobre as igrejas? Quem tiver vindo para Portugal ou quem morar aqui, comece a prestar mais atenção nos sinos da igreja, que eles exprimem os sentimentos da cidade. Por isso que tem tocado muito o sino mais triste, né? Não tem tido sino de festa. Até porque os casamentos batizados estão suspensos pela igreja, acho que já tem para ir quase um mês que a igreja suspendeu batizado e casamento por aqui, né?
Eu espero que vocês tenham gostado. Vou editar e vou deixar salvo lá no GTV. Um bom fim de domingo para todo mundo, uma boa semana, que Deus abençoe todo mundo. E semana que vem eu volto com a história das Feiras Livres de Viana do Castelo. Em homenagem à minha amiga lá de Feira de Santana, Cíntia. Beijo, gente. Boa noite, tá? Deus abençoe vocês. Sim, só se ouve para funeral. Eu pensei que era só aqui em Viana, Fernanda. Porque Bruna, que também é em Santa Marta, me escreveu esses dias que também só estava ouvindo toque de sino fora do horário. Aqui em casa eu também só estou ouvindo toque de sino fora do horário e aquele sino triste, ou seja, é só sino de funeral. Muita gente morrendo. Infelizmente, mas está melhorando. As coisas estão melhorando. Obrigada, Evelyn. As coisas estão melhorando e, né, hoje já foram menos de 150 mortos, graças a Deus, né, porque estava vindo 300. E, ó, Gisele, tá por aí. Com fé em Deus. Gisele, eu quero o búlgara de coração ano que vem, viu? No Dia dos Namorados. Fé em Deus vai melhorar e a gente vai sair dessa. Né? A gente está assim até 1º de março, né, nesse estado de emergência como está atual, mas pelo que tudo indica, a gente vai ficar em confinamento até a Páscoa. Se falecer alguém, toca logo às 7h30. É porque não costuma tocar assim no horário quebrado, né, Fernanda? Quando toca em horário quebrado assim, eu já sei que é coisa ruim. Normalmente o sino toca nos horários cheios. Pois. E eu sei que não toca durante a noite. Então, se morrer de madrugada também, só vai tocar aí, às 7h30 da manhã. Não toca de madrugada, que é proibido por causa da lei do silêncio. Entre 10 e 7 horas da manhã não pode tocar o sino. É hora do descanso do povo, é a lei do silêncio. Boa noite. Agora eu vou tomar um banho, que eu fiquei de assistir o filme de Tom Hanks na Netflix com o Guilherme. Deus abençoe todo mundo. Boa semana, people. Semana que vem tem mais. Sempre vai ser assim curtinha, não quero atrapalhar a vida de ninguém. Beijo.